olho pra você e eu penso que se na escola alguém ousou fazer um bullying com você, a pessoa... Eu imagino que a pessoa tinha medo de fazer bullying com você, porque você tem essa força toda, faziam. Faziam, mas aí quando... Mas você botou uma banca de respeito, porque eu não Sim. consigo imaginar você É que a passando minha por questão bullying é que eu muito sou tempo. muito tranquila. E como a ideia do outro, o pensamento do outro não me afetava. É que eu tinha uma questão que ela... Quando eu comecei a trabalhar então, com a internet, foi quando eu comecei a entender essas coisas, eu comecei a entender como que era a cabeça das pessoas parecidas comigo. Eu falei, agora eu entendi. Por isso que eu não vejo outras pessoas gordas, porque elas realmente se afetam com as coisas que as pessoas E falam. aí não Porque na fazem. época da escola, como é que era pra mim? Você tá fazendo bullying comigo? Você vai fazer hoje. Você vai fazer amanhã. Porque eu já não ligo pro que você fala. Então, tô tranquila, vambora. No dia que você me pega da pá virada, você vai sair daqui chorando e eu não vou encostar um dedo em você. Vou te destruir com o meu olhar e as minhas palavras. Exatamente. E eu fiz isso já algumas vezes. E normalmente quando eu faço isso, depois até a pessoa ter coragem de fazer de novo, ela para de ter coragem de fazer. Já era, que ela fala, eu não vou irritar. Porque se eu pegar ela num dia virada, e às vezes demorava, era sempre no meio de semestre. Começava a chegar ao final do semestre, tem que fazer prova, ela falava, a gente não mexe comigo. Mexeu, vai tomar uma rebordosa. E já aconteceram várias vezes. Então pra mim não era uma grande questão, porque eu não precisava ficar rebatendo sempre. E o E não bullying era acontecia por sempre. ser gorda. Por ser gorda, por ser periférica. Eu era sempre, a maioria das vezes eu era a aluna mais. Porque é isso, Você a foi minha imagem. bolsista? Fui bolsista há muito tempo, então eu era às vezes a aluna mais pobrinha, só que eu sempre era a melhor aluna. Conversava horrores e era sempre amiga da direção. Então, eu era a Regina George em todos os colégios que eu passava. Gente, socorro, me perdoem. Não é uma boa imagem, mas era o que eu era. Eu era a Regina George sempre. Então você vai fazer isso se eu quiser, se eu deixar. E se eu não quiser, acabou a sua vida. Entendi. Você não vai fazer, você não vai estar aqui. Então pra mim sempre foi muito fácil, foi muito tranquilo fazer isso. Só que mesmo assim chegava... Só que era isso, era uma imagem contraditória. Porque uma coisa é você ser a Regina George com a imagem da Regina George. Outra coisa é você ter a minha imagem e ser a Regina George. Então chega uma hora que a pessoa quer explodir. Eu falei, então tá, você vai crescer pra cima de mim, eu vou te esmagar. Sim. Por isso que... E eu também tenho muita dificuldade de ter embates com as pessoas, porque eu sei que eu sou muito boa pra ganhar. Eu só não vou dar Eu não um vou boi nem pra não sair, pra entrar. eu não vou nem trazer, né? Porque se eu trouxer, eu vou te destruir. Então eu prefiro não fazer. Melhor, tipo, você já entender que eu não tô ligando. Porque tinha muita gente também que parava de fazer o bullying porque eu não fazia sentido. Eu não vou dar a atenção que você gostaria que eu te desse. Então já paravam. Então quem não parava já era o exemplo pros outros. E o bullying era porque quando era bolsista era mais pobrinha? Era porque aí tentavam Tinha falar criança alguma coisa preta de na ser pobre. sala? Sempre tinha muito pouco, sempre, grande maioria eu era, a maioria dos anos, até a minha faculdade eu era a única. Aí na faculdade eu tinha, sei lá, 3 mais que eu na sala, mas tinham 60 alunos, então a gente não era nem 10% da faculdade. Então foi um dos primeiros momentos que eu me vi como preta, que eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu lembro que uma vez eu vi um vídeo, uma coisa, e falaram, já parou pra reparar como na sua vida, às vezes você é a única pessoa preta? E realmente, como eu sempre estudei em colégio particular e tudo mais, várias vezes eu era a única aluna preta na sala. E aí vinha por isso, vinha por ser gorda. Na verdade, o bullying ele era muito voltado pra quebra do poder que eu tinha. Porque essas pessoas achavam absurdo eu ser a pessoa que tinha esse poder de comando. Como é que esse poder então, tá nessa mulher preta, gorda? Não Exato, pode. não pode, não vai acontecer. Eu falava, pode sim, vai acontecer. Qual?